Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. O evangelho é tirado de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. É um texto no qual Jesus trabalha o termo fé. E o que é essa fé? Como é que ela é compreendida? Nós vamos hoje mergulhar dentro dessa realidade. Mas antes, eu quero te pedir, me ajuda a evangelizar, me ajuda a propagar esse vídeo para o maior número de pessoas. Eu quero, com todo o meu coração, levar a verdadeira palavra de Deus para as pessoas. Então me ajuda, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal para que a gente possa cada dia mais alcançar o máximo de pessoas. Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando aqui de um local onde eu estou em missão e eu fiz um propósito com vocês de gravar todos os dias a explicação do Evangelho. Então, vamos unidos nessa graça de Deus, beleza? Vamos lá, vamos para o texto. O texto diz assim no versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aqui há algo muito importante. O primeiro ponto é que o texto começa dizendo que os discípulos pediram o aumento da fé. E dentro da tradição dos evangelhos sinóticos, é muito interessante perceber que a fé, neste sentido, ela pode ser ou fraca ou forte. Exatamente. Quando nós olhamos, por exemplo, as referências de Lucas mesmo, capítulo 6, versículo 30, ou do capítulo 8, versículo 26, ou até mesmo do capítulo 14, versículo 31 e no 16, versículo 8, nós temos esta ideia de que a fé pode ser fraca ou forte. Então, é lícito os discípulos chegarem para o mestre, depois de já entenderem essa dinâmica e pedirem esse aumento da fé. Esse é um dado muito importante. Aqui há uma lição para nós. O próprio Deus nos permite, então, rezarmos, pedindo este aumento da fé. Você já fez isso hoje? Essa é uma dinâmica interessante. Faça, peça esse aumento da fé. O segundo ponto importante que a gente já destaca dentro deste pequeno início do Evangelho é a presença do termo fé na obra lucana. É muito interessante que quando a gente olha, por exemplo, para Mateus, no Evangelho de Mateus o termo fé aparece 8 vezes. Em Marcos, 5 vezes. Já em Lucas, mais que o dobro de Marcos, 11 vezes. E se a gente olha no livro dos Atos dos Apóstolos, 15 vezes. Olha que coisa importante aqui para nós. O que é essa fé? A fé, aqui nesse texto, é o termo pistis. E pistis vai ser compreendida muito mais do que simplesmente um processo emocional. Fé para a obra lucana vai ser justamente um processo de adesão à promessa de Deus, adesão à palavra do Senhor. Ou seja, a fé não se reduz a um sentimentalismo, também não se reduz a um mero pensamento positivo. A fé é uma adesão. E uma adesão pode ser fraca ou pode ser forte. E nós podemos pedir a Deus que nos dê a graça de aderirmos fortemente às suas promessas, fortemente à sua palavra. E aí, meus amigos, Jesus dá uma resposta frente ao pedido que é feito pelos seus discípulos. Versículo 6, Jesus diz assim: se tivesseis fé como um grão de mostarda, aqui é um dado muito interessante. O que o texto está trazendo? Tá? O grande ponto é que o que vale, no mínimo, é ter a presença da fé na nossa vida. Melhor do que nada é ter pouco, pelo menos. Jesus chega a dizer, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, e o grão de mostarda para a época era o menor grão de todos, era a menor semente de todas,
para você ter uma ideia. Isso já era algo que era possível de ser utilizado para a obtenção de resultados extraordinários. Extraordinários. Então pensa nisso. O tamanho da tua fé, se for pequeno, já é possível de realizar coisas grandiosas. E aí, que coisa grandiosa é essa? O texto no versículo 6 continua dizendo: diríeis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Gente, a amoreira é uma das árvores cuja raiz vai cada vez mais profunda na terra. E durante os anos e anos e anos que a amoreira sobrevive, cada vez mais as raízes vão mais profundas, tornando praticamente impossível arrancar a amoreira. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês vão dizer à amoreira: arranca-te daí, com as suas raízes fortíssimas, e se plantem novamente no mar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você tiver fé, mesmo que seja pequena, coisas extraordinárias podem acontecer. Se você tiver a adesão, a promessa de Deus estar pautado na palavra de Deus e organizar a tua vida a partir disso, coisas espetaculares podem acontecer. Agora, vem a segunda parte da resposta do Senhor, que parece estar desconexa com essa primeira. Vamos ler o texto. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: então logo chegues, vem para a mesa? Ou, ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. O que esse texto quer dizer? Parece um texto confuso, não é? Mas não é não. Naquela época era comum no mundo greco-romano se ter escravos. E o escravo, ele simplesmente deveria realizar as incumbências que lhe foram dadas pelos seus senhores. Então, como o escravo não valia absolutamente nada naquela escala social, naquela hierarquia econômico-social, então o escravo não recebia sequer um elogio. O escravo não recebia absolutamente nada de incentivo nesse sentido. Aí que vem o grande detalhe. Jesus está dizendo que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que se submetem ao Deus da vida, como servos / escravos, devem realizar a missão que lhes foi dada e não esperar absolutamente nada em troca por isso. Realizar aquilo que é missão dada pelo Senhor. Eu volto a dizer, não esperar absolutamente nada com isso. Ora, que lição maravilhosa o texto está nos dando. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de barganha, não pode ser um toma lá da cá, não pode ser assim: Senhor, olha, eu fiz tal coisa, agora você tem que realizar na minha vida assim, do jeito que eu quero. Não, absolutamente não. E quem tem fé de verdade no Senhor, sabe justamente que a fé, como uma opção fundamental que a gente faz a palavra de Deus para guiar toda a nossa vida, é feita por amor e livremente. É por amor
e gratuidade. Ou seja, nós não podemos servir a Deus para termos algo em troca. Que essa palavra possa tocar profundamente a sua vida, possa tocar profundamente o seu coração. Nós estamos juntos, que Deus te abençoe. Continue nos acompanhando todos os dias aqui no nosso canal. Nós teremos a reflexão do Evangelho do dia. Fiquem na paz. Valeu, gente!